Olá, seja muito bem-vinda a mais um podcast da Mulher Antifrágil. Eu sou a Bispa Liza Assunção e essa daqui é a nossa maravilhosa Priscila Rodovalho Cunha, que sempre traz esses conteúdos maravilhosos da Mulher Antifrágil. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, estou muito feliz de estar aqui com você, com a Liz, mais um bate-papo, né, um podcast da Mulher Antifrágil. A gente tem muito assunto aí para dizer, para conversar com você. Só que antes, Liz, eu quero convidar você que ainda não é assinante do meu canal do YouTube, que você vá lá, né? Assina meu canal, ativa as notificações, porque toda semana tem aula nova. Toda segunda-feira? Toda segunda-feira sobe olha aí. aula nova. E aí você vai ser, em primeira mão, você vai receber a notificação, e aí você pode encaminhar para quem você quiser. E também você me seguir nas redes sociais, tem conteúdo gratuito, tudo para você lá, para você ouvir, né? Ouvir uma, ouvir duas e compartilhar com quem você ama, quem você quer ajudar, né? E tem também, gente, lá na página, né, no Instagram da Bispa Priscila. No link da bio. No link da bio tem essa pulseirinha aqui linda, que é do autocontrole, né? Inclusive, é um dos nossos podcasts, né? Temos também o cheirinho, né? O home spray. É muito chique, gente. Eu falo cheirinho, mas é home spray. Vamos, né, deixar as coisas mais legais. Tem a vela também, né? Aromatizada. Tem a vela aromatizada da Mulher Antifrágil, tem o home spray, que foi o cheirinho do talk, né? Do lançamento do livro. Tem meu livro também, tem camiseta, bem legal mesmo. Então tá tudo lá no seu Instagram, tem lá, é só clicar, tem o link, né? Isso, vai pro site. Legal, gente. Então, olha, e mais uma vez, eu já dei essa dica de um outro podcast que a gente fez, e eu vou falar pra você agora. Toda vez que eu chego lá na minha casa, que tá com aquele cheirinho, eu lembro, eu sou antifrágil, né? Eu vou ter autocontrole, eu não vou reclamar. Inclusive, hoje o tema é antirreclamação, né? Antirreclamação. Mas por que antirreclamação? De onde que vem esse termo, assim? Existe a mulher antifrágil, mas antirreclamação, eu te confesso que é um tema, é uma forma de falar nova, né? Que normalmente não é usada. Na verdade, a antirreclamação nada é a mesma coisa que murmuração, né? Mas é uma maneira diferente de falar, porque a murmuração é a antirreclamação. Porque eu gosto muito de trazer para os nossos podcasts, para as nossas aulas, conteúdos, eu até vou fazer uma pesquisa no meu Instagram depois, que eu quero, para o ano que vem, né, para 2022, quais são os temas que eu ainda não abordei, que as pessoas gostariam, mas eu pesquiso, e a questão da murmuração é algo que é muito forte na mulher. Então, uma das características da mulher antifrágil, nós não somos perfeitas, nós não somos mulher maravilha, nós erramos, somos frágeis, choramos, ficamos de TPM, né? Tem dia que a gente quer matar que a gente não quer nada, que a gente quer sumir, mas a gente consegue superar tudo isso. A mulher antifrágil é essa mulher que ela permite ser moldada. Legal. Né? Porque o que eu tenho visto muito, Liz, como psicóloga, as mulheres, elas chegam assim, eu nasci assim, eu sou assim, e quem quiser conviver comigo vai conviver desse jeito. E eu quero dizer para você que não é bem assim. Né? Você pode até tentar aí bons anos, mas você não vai ter sucesso no seu casamento, você não vai ter sucesso nos seus relacionamentos, você não vai ter sucesso na sua profissão, você não vai ter sucesso na tua família. Por quê? Porque a gente tem que se reinventar, a gente tem que se moldar. E muitas vezes o nosso temperamento, ele prejudica tanto, muito, né? Porque acaba que coloca a gente muitas vezes numa ilha, assim, numa bolha, né? Porque existem pessoas que se relacionam com a gente porque precisam, né? Às vezes é um funcionário, alguém que trabalha com você, mas relacionamento de verdade, assim, não tem, né? E é ruim demais, a gente fica sozinho, né? Não, e assim, o que acontece? Quando você se torna uma pessoa reclamona, né? Uma pessoa que murmura, você se torna tóxica. É verdade. Só que tem uma questão, Liz, as pessoas que são reclamonas, que são murmuradoras, elas não se percebem. Olha, então essa é uma dica importante. E como é que eu faço para perceber? Olha... Existem pessoas que podem nos falar? Existem pessoas que podem nos falar. E meu pai e o meu marido foram duas pessoas que me ajudaram muito, né? Antes de casar, o meu pai... Minha mãe falava que eu reclamava muito, mas eu achava que era implicância. É implicância, não sei o quê, acho que, né?
eu tinha uma dificuldade de relacionamento com a minha mãe em algumas fases da minha vida. Hoje não, hoje me relaciono super bem com ela, minha amiga, minha líder, minha mentora, exemplo, né, em maioria das áreas da minha vida. Mas na época, principalmente da adolescência, da juventude, eu implicava, porque tudo que ela falava, eu achava que ela estava me criticando. Entendi. E ela falava que eu reclamava demais, mas eu não conseguia enxergar, eu achava que era a implicância dela. Só que aí eu me formei na faculdade, e aí chegou o desejo de querer arrumar um namorado para casar, né? Ah, eu quero casar, eu quero um homem de Deus, nananana. E aí o meu pai um dia chegou para mim e falou, eu comecei a namorar, e meu pai viu que eu era uma pessoa que eu estava meio assim, insuportável, chata. E um dia ele chegou pra mim e falou, posso conversar com você, minha filha? A gente saiu muito pra conversar. Meu pai me levava pra almoçar, era uma prática. Tanto comigo quanto com a minha irmã, com meu irmão, individual. E aí ele falou, olha, você tem uma característica, essa característica não é legal pra mulher, você não se percebe, mas você reclama muito. Eu até contei no talk que ele falava que meu apelido eu era galinha de briga. Porque tudo eu reclamava, tudo eu brigava. Só que aí eu passei, quando eu comecei a namorar sério, tive um namorado, eu namorei 8 meses, foi um relacionamento mais sério que eu tive antes do Lucas. E aí eu comecei a ter muito conflito. E aí eu comecei a perceber que realmente, né? E aí eu terminei e quando eu comecei a namorar o Lucas, uma característica do Lucas, que ele é muito pra cima, ele odeia gente que murmura, que reclama. De tudo. Você pode chegar para ele e falar, não tô legal, tô chateada com essa situação, mas você já tem que virar a chave. E isso é uma coisa difícil. Eu confesso para você que tem dia que não é fácil, porque tem dia que eu não tô bem, que eu quero falar, e ele, tipo assim, a pessoa que fica falando demais no seu pé do ouvido, às vezes ela é chata. E aí ele começou a me dar alguns toques. No início não foi fácil. No início foi difícil, eu me senti criticada, eu me senti rejeitada. Só que um dia a chave virou. Um dia eu falei, tem alguma coisa errada mesmo. E eu comecei a me perceber que eu tava... O que acontece? O Lucas começou a se distanciar de mim. E aí eu perguntei por que ele estava distante. E ele falou, porque você tá muito chata. Porque você não para de reclamar. Porque você reclama de tudo. Se tá sol, você reclama. Se tá chuva, você reclama. Se viaja, reclama. Se não viaja, reclama. Se tem comida, reclama. Se não tem comida... E aquilo ali mexeu muito comigo. Eu fiquei muito mal. Eu imagino. E aí eu falei, cara, tá alguma coisa errada. Eu não quero ser assim. E eu comecei a buscar. Falei, não, eu vou mudar isso. E eu decidi que eu ia mudar. Porque... E você percebeu, assim, quando ele falou, você... Tipo assim, você foi começando a se ver... Percebi. Porque até então, quando era só a sua mãe, aí você falava assim, não, ela tá implicando comigo. Mas de repente, quando veio... Né, de alguém que você, né, ama muito. E ele foi começando a te mostrar realmente nesses detalhes. E aí, toda vez, essa semana passada mesmo, ele falou pra mim que eu tava chata. Não, essa semana você ele já me dá um toque. Aí eu falo, pô, mas aí eu falei, não, aquele dia eu tava chata mesmo. Aí eu falei, mas teve algum outro dia? Aí, às vezes, ele fala, você tá a semana toda. Não é, mas assim, aí eu nem... Tá bom, eu já fiquei alerta, sabe? Porque, assim, eu tenho direito de estar chateada, eu tenho direito de ficar mal. Sim. Mas eu não tenho direito de azedar o ambiente. Então, é essa que é a diferença, né? Porque você pode estar... Tipo assim, a questão da reclamação... é que a pessoa, ela começa a reclamar, ela não se percebe. E ela deixa o ambiente tóxico, ela deixa o ambiente pesado. Tipo, eu tenho... E aí, que engraçado, que eu comecei a perceber, e agora eu tenho uma dificuldade muito grande de ficar do lado de quem é reclamão. Gente azeda, gente tóxica. Gente, eu tenho pavor. Tanto que, às vezes, eu tenho ensinado os meus filhos que um deles tem uma tendência também de reclamar. E eu vejo nele o que eu era. E aí eu converso. Meu filho, não faz isso. Não é legal. Olha, eu vou conversando, porque o Lucas, você tá se vendo, né? Eu falei, tô me vendo. Então, assim, além de ser feio, né? E a gente tem perdas. Por quê? Porque ninguém quer ficar do lado de uma pessoa tóxica. É verdade. E é por isso que muitas vezes ela fica isolada e ela não sabe, né? Então, eu acho que isso é um ponto bem interessante. Aí você fala assim, não tenho amiga, ninguém quer ser minha amiga, ninguém me convida pra nada. É isso. Ó, um exemplo. Uma pessoa que eu gosto muito, super pra cima, mas ela tem tendência de reclamar de tudo, ela reclama de tudo. E um dia,
eu tive contato com alguém da escola onde os filhos dela estudam. E aí, querendo ou não, uma pessoa comentou comigo, falou, fulana é maravilhosa, mas se não fosse essa reclamação dela, ela reclama de tudo, ela manda e-mail na escola. Aí eu fiquei, é mesmo? Aí eu falei, tá aí, por que ela reclama que às vezes as coisas não fluem na vida dela? Porque assim, ela nem se percebe. Aí um dia eu tive uma oportunidade e dei um toque nela, falei, fulana, você já aí eu falei pra ela, larga de ser chata, eu tenho liberdade, eu falei, larga de ser chata, você tá chata, você reclama de tudo. Se tem aula, você reclama. Se não tem aula, você reclama. Se a escola não mudou as regras, você reclama. Se não muda a regra, você reclama. Aí eu falei pra ela, se toca, pelo amor de Deus. Aí ela, você acha isso? Eu falei, minha filha, tipo, você tá arrumando confusão desnecessária. Tudo se arruma confusão. E o marido dela já tinha falado isso pra mim. Uma das coisas que eu tenho muita dificuldade com a minha esposa e que ela tá afastando os nossos filhos dela é essa reclamação dela. Ela reclama de tudo. Reclama que tem que acordar cedo, reclama de tudo. E aí eu dei esse feedback, eu tenho muita liberdade. Eu falei isso pra ela. Mas eu tenho certeza que muitas vezes ela não percebia, né? Não enxergava. Não, porque ela fala assim, mas é porque eu tô isso. Mas... Só que assim, a gente tem que ficar em alerta. Porque... vai no instinto. Só que isso é ruim, isso não é legal para nós. Porque muitas vezes ela tinha uma justificativa, né? Então, assim, ela sempre teria uma justificativa para reclamar, mas não significa que aquilo estava fazendo bem para ela, mesmo que ela tivesse uma justificativa, né? Não tem justificativa, essa é a verdade, né? Justificativa para você. Eu lembro de uma passagem na Bíblia, quando o povo os israelitas saíram do Egito, eles foram libertos, né? O faraó tirou eles da escravidão e aí eles foram para o deserto. E no deserto eles iam ficar 40 dias. Só que eles começaram a murmurar tanto, eles murmuraram tanto, eles reclamaram tanto. Se você pegar lá a história em Êxodo, gente, ao ponto deles terem saudade das cebolas, dos pepinos, das carnes que eles comiam no Egito. Só que é o seguinte, no Egito, eles comiam carne quando o faraó, tinha uma época que era as festas, aí o faraó ficava bonzinho e falava assim, hoje eu vou dar carne para todos os escravos. Eles tinham porções limitadas. Meu Deus. Porque lá eles não tinham, eles faziam os pães, mas eles comiam muitos vegetais e muito peixe, porque eles pescavam, então não tinha carne. E eles tinham saudade da escravidão. E eles reclamaram tanto, o que aconteceu? A ira de Deus veio sobre eles, né? E por quê? Eles ficaram 40 anos no deserto. De 40 dias para 40 anos. Uma geração toda morreu. Se perdeu. Uma geração toda se perdeu no deserto. Forte. A geração que saiu do Egito, que era para entrar na Terra Prometida, que era promessa, ela morreu no deserto. E aí a geração que nasceu no deserto foi a geração que entrou na Terra Prometida. Verdade. Só que a geração que nasceu no deserto, que entrou na Terra Prometida, não sabia nem a missa metade do que os seus familiares passaram. Olha que coisa louca. E aí eles reclamavam. E aí, então assim, eu fico pensando, misericórdia, tipo... É a mesma coisa, meu filho nasceu, né, não teve dificuldade, graças a Deus a gente passou por muitos momentos difíceis no meu casamento com o Lucas financeiro, mas não perto do que eu passei com os meus pais. Então os meus filhos já tiveram uma outra oportunidade. Os meus pais sofreram muito, eu lembro que eu não tinha... meu pai, a gente viajava de carro para as férias e ele viajava para pregar, para levar a gente para a praia. Ele marcava nas igrejas, então ele pregava no final de semana e a semana a gente ficava de férias. Era a única maneira, porque ele viajava, ele pregava e depois juntava com as férias. E aí, às vezes, eu fico vendo meus filhos reclamando de barriga cheia, porque vai viajar de avião, porque viaja para tudo quanto é lugar. E eu falo muito isso para eles. Falo, meu filho, vocês estão reclamando de barriga cheia? Então, desde pequenininho, hoje eu tenho esse entendimento que a reclamação te tira às vezes, de alcançar as bênçãos. É verdade. Isso é forte, né? Isso é muito forte. E eu nunca, assim, lógico, né? Por causa da murmuração, por causa do coração que endureceu e tudo. Mas é muito forte você pensar que por causa das reclamações, né? Eles ficaram andando em círculos, né? Então, muitas vezes a nossa vida, ela fica andando em círculos. Cara, você não consegue construir nada, você não consegue crescer, você não consegue evoluir em nenhuma área da sua vida, justamente porque você está andando em círculos. Então, isso tem esse fundo da murmuração, Sim. né?
Tem, não, total. E a murmuração, ela é uma coisa que ela impregna em você. E ela te afasta, ela afasta você de pessoas que podiam estar perto de você, fazer você crescer. Ela afasta você de receber grandes oportunidades, porque ninguém quer uma pessoa murmuradora, uma pessoa reclamona do lado, uma pessoa tóxica, né? Eu não estou dizendo que você não pode ser em 30 dias, né? Tem momentos, é diferente de ser assim, né? Existem momentos, tem dias que você não está bem legal, né? Que você não está bem de saúde, aí você está em crise. Só que nós somos energia, nós somos matéria. Então, essa energia ruim que está saindo de você nesse dia que você está muito down, você tem que tomar muito cuidado, porque é isso que você vai atrair para a sua vida. Então, a gente tem que, assim, eu falo muito que, o que eu faço então no dia que eu estiver muito mal? Sabe? Fica calada e vai orar, vai buscar diante de Deus, vai colocar diante de Deus suas crises, vai botar diante de Deus seus conflitos, né? E vai orar, e vai falar, Deus, limpa meu coração, eu não tô bem. Porque assim, começar a ver, às vezes, aquilo que é bom. Porque você só está focando naquilo que você não tem ou nos problemas. Verdade. É interessante que tem uma passagem na Bíblia, né, que fala sobre vou colocar colírio nos seus olhos, né? Então, acho que isso é até um motivo para você colocar a sua vida diante de Deus e falar, Deus, coloca colírio nos meus olhos porque eu quero aprender a enxergar essa situação de uma maneira diferente, né? Sim. Porque se a gente está olhando muito, né, de uma forma negativa, é porque a gente está muito assim, então a gente precisa ser transformado. E você acha, Bispa, agora perguntando de uma maneira assim mais espiritual, será que a murmuração pode impedir a gente também de ter um relacionamento com Deus? Ah, com certeza. Porque impede a gente com as pessoas, né? Temos desgastes e tudo, mas com Deus também? Eu acho que se você reclama tanto, você vai diante de Deus só reclamando, né? Eu acho assim, eu acho que você pode esvaziar seu coração diante de Deus. Eu acho que quando você tá mal, você tem o direito de falar para Deus, eu não tô legal, eu tô mal, eu tô chateada, mas esvazie seu coração. É diferente de você reclamar. Olha aí, interessante, hein? Vocês pegaram essa dica, né, gente? Entendeu? O fato de você ir diante de Deus, você tá em crise, você tá assim, você não tá legal. Você chora na presença de Deus, você abre seu coração, você esvazia. Perfeito. E aí você sai de lá leve. Não, o problema é que as pessoas, o que elas vão? Elas vão diante de Deus, reclamando, cobrando Deus, por que isso está acontecendo na vida delas, por que Deus permitiu isso. E aí elas, na oração delas, elas só murmuram, reclamam. Elas fecham a oração, o céu está interrompido. Porque elas não esvaziaram o coração delas. O coração está cheio do mesmo jeito. Essa é a grande diferença. Uau. Né? Então eu vejo, às vezes, as pessoas, elas falam assim, não, eu fui diante de Deus. Tá, mas você foi diante de Deus e você esvaziou o seu coração? Né? Porque o nosso coração, quando ele está cheio de raiva, de ódio, de ira, de amargura, ele nos trava. A gente fica, né, bloqueado. E eu vou falar para vocês que a vida não é só de dias bons, a vida não é só de coisas boas. E a gente tem que aprender a confiar em Deus. Eu acho que quando a gente está passando, às vezes a gente acha que está passando uma situação difícil, aí você olha para um amigo que está passando realmente uma situação muito difícil mesmo, que não chega aos pés da nossa situação. E aí eu vejo como Deus realmente nos ama, né? Como Deus realmente tem um cuidado sobre nós. Mas eu acho que isso é uma decisão. E essa é uma característica da mulher antifrágil. Você aprender, né, você não pode murmurar? Pode, mas ela tem limite, né? É um momento. Eu acho que não é nem murmurar. Eu acho que você vai falar que você não tá legal. É um dia que você não tá bem, é um dia que você tá em crise, é um dia que você tá em conflito, né? Que você tá chateada. E você vai colocar isso diante de Deus e vai deixar, né, Deus conduzir essa situação. Isso não toma conta da sua vida, porque se você deixar esse sentimento tomar conta da sua vida, já era. Pois é interessante porque a questão da reclamação, muitas vezes, ela pode tentar nos dominar, né? E aí ela começa a ser tão forte, né, na nossa vida que a gente não, como a gente até falou antes, a gente não percebe tudo. Mas indo para a parte prática, Priscila, como que eu venço a murmuração? Como vencer? Como que eu falo assim, peraí, a partir de hoje, beleza, eu preciso visualizar, eu enxerguei, identifiquei. Acho que a primeira questão é a identificação. Eu acho que você precisa identificar e você precisa botar, né,
tipo, ficar o tempo todo se vigiando, toda vez, e fazer um pacto com você mesmo, porque não existe assim, como é que você conseguiu? Eu decidi. Eu me pegava reclamando, eu já falava, opa, tô reclamando. Então, assim, por que eu tô... Aí eu falava assim, parava e falava, por que eu tô reclamando? Por que eu tô murmurando? Então, eu comecei a perguntar muito pro meu esposo. Existem tarefas, talvez, que a gente possa fazer, né? Eu acho assim, em vez de você murmurar, você agradecer. Ah, legal. Né? Legal demais. Em vez de você murmurar, você agradecer. Então, assim, na hora que você tá à vontade de murmurar, em vez de você murmurar, fecha seus olhos e fala, não, eu vou agradecer. Né? Todo dia você agradece por todo dia, você agradece a Deus por você estar viva, por você ter saúde, por você ter a oportunidade de estar construindo a sua história. Legal. Porque toda vez que você murmurar e você perceber, e outra coisa, pedir para as pessoas que são próximas de você, que você sabe que te amam, te dá um toque quando você murmurar, né? Fulana, ó, você murmurou? Você viu? Porque no início vai ser bem difícil. Sim. Vai ser chato, você vai se sentir mal. Então, assim, eu odeio errar, é uma característica minha. Então, quando o Lucas chega pra mim e fala assim, você murmurou, eu fico louca, Mas hoje eu aceitei, né? Eu aceitei. Falo, não, deixa eu ficar calma, né? Deixa eu ficar tranquila. Tipo, vai dar certo, eu vou conseguir, né? Eu vou conseguir passar por essa situação, por essa fase. Às vezes, avisar, né? Olha, não tô legal, né? Hoje não tá bom, hoje eu não tô legal. E aí, só que assim, fazer um pacto de silêncio, né? Às vezes o pacto de silêncio... Como é que funciona o pacto de silêncio? Para quem nunca fez, não sabe o que é. Então, o pacto de silêncio é você tomar uma decisão. Você não vai falar se for para murmurar. Então, assim, melhor ficar calado, melhor ficar calado. Legal. Tipo, não vou falar nada, vou ficar quieta. É melhor ficar quieta do que murmurar, né? Porque às vezes as pessoas elas falam assim, eu vou dar palpite em tudo. Não fala nada, faz um pacto de não... Se você não consegue elogiar e agradecer, então não fala nada. Legal. Deixa eu te contar uma história, que eu acho que você nem sabe. Tem um casal que a gente acompanhou durante muitos anos, e os dois, eles estavam numa vibe muito de reclamar. Reclamava de tudo era chato, tudo era isso, tudo era aquilo. E aí a gente falou pra eles, e imagina o casal, então eles não se percebiam. Né? Então, e aí eu acho que eles se alimentavam mais ainda. Quando reclamava o outro, é verdade, tá ruim mesmo e tá. Enfim. Aí eu e o Rafa, a gente pegou e deu um toque neles. Gente, vocês estão reclamando demais. Eu não tô dando conta de ficar perto de vocês, tá muito ruim. Né? Vamos mudar isso. Aí sabe o que eles fizeram? Gente, olha só, é uma loucura, tá? Mas assim, enquanto a gente estava aqui conversando, eu lembrei desse exemplo que aconteceu há muito tempo atrás. Eles falaram que é o seguinte, que toda vez que eles reclamassem, eles moravam no 3º andar. Eles não iam voltar para casa do elevador, eles iam subir a escada. Então, se em algum momento do dia eles percebessem que saiu reclamação da boca deles, aí era tipo uma punição, assim. O comportamental, né? Aí eles pegaram e começaram. Então, teve uma época que todo dia, nesse início, todo dia eles estavam subindo só de escada. Legal. E aí eles chegavam lá em cima e aí falavam assim, cara, eu vou subir, mas eu não vou reclamar. Mas a esposa, principalmente, ela disse que subia assim, se xingando, querendo morrer. Mas chegava lá em cima e falava... Amém. Obrigado, Senhor, né, por esse momento. Mas você tá vendo que você reclama, você murmura sem perceber? Sem perceber. E aí foi muito interessante, porque a gente não deu a ideia, eles que tiveram essa iniciativa e fizeram isso. Mas então, cada um acha a sua. Então, no caso deles, eles falaram, não, realmente está incomodando, então nós vamos botar aqui. Se a gente reclamar, a gente vai subir de escada. Então eu acho isso muito legal. E eu acho isso, eu acho mais legal ainda porque partiu deles. Partiu deles. E teve uma outra, aí beleza, aí eu subi de escada já não estava mais fazendo efeito. Aí eles mudaram, eles falaram que se eles reclamassem, eles só iam comer fruta até o dia seguinte. Né? Então, assim, várias vezes eles ficavam sem almoçar e sem jantar. Mas assim, e era algo que estava muito impregnado, estava muito forte. E eles que tomaram essa iniciativa e fizeram isso, né? Mas hoje é um casal super legal de estar perto, sabe? E eles começaram a realmente se perceber. Então, assim, se eu posso te falar uma coisa, né, com relação a isso, se perceba, né? E ter pessoas que te dão esse toque é tão legal, é tão fundamental, porque realmente é uma coisa que a gente muitas vezes não enxerga, mas a gente está afastando as pessoas de nós. E é ruim demais isso. Sim, é ruim demais viver sozinho. É muito ruim mesmo você ter pessoas do seu lado que murmuram. Agora, é aquela coisa, né? Se você se permitir alguém te dar esse toque, você vai conseguir mudar. Agora, tem pessoas que não querem. Não quero.
E aí você não tem vai nem atrás, né? Não, você não tem nem o que fazer. Tipo, porque às vezes eu fico agoniada com algumas pessoas, mas o Lucas até fala assim, não se mete, ela não deu espaço pra você, deixa quieto. Aí é só oração mesmo, é só o Espírito Santo tocar. E aí, aí vai chegar uma hora que ela vai perguntar. Vai ter uma hora mesmo. Por que as pessoas não querem estar perto de mim? Por que isso? Por que aquilo? E aí eu vou dar um feedback para elas, por causa disso, por causa daquilo. É verdade. Entendeu? Nossa, mas foi muito legal essa nossa conversa sobre murmuração. Eu espero que você comece a se perceber. Eu vou começar a me perceber. Porque realmente, se a gente, né, não se enxerga, né, muitas vezes murmurando, então eu vou começar a perceber, Deus, obrigada. Porque é sempre assim, né? Tá chovendo, puxa, tá chovendo. Aí hoje, inclusive, né, depois de vários dias de chuva, a gente, nossa, mas tá calor, né, demais. É impressionante. Pois é, e acho que colocar isso em oração, inclusive no final do dia, agradecer, né, Deus, obrigada. Você ter essa gratidão no seu coração, ela faz toda a diferença também, porque eu acho que você começa a mudar a sua essência por causa disso, né? Sim. Ao invés de reclamar, agradecer. Eu achei fantástico isso. Sim. E é uma questão que isso muda o seu dia, isso muda a sua história. A essência, né? Acho que vai te mudando, a sua essência, né? Muda. Não tem como, é nítido. Pessoas que param de murmurar, que se tornam pessoas que agradecidas, né? Gratas. Né? O universo contribui. É verdade. Você começa a atrair, né? Ao invés de repelir as bênçãos de você. Começa a atrair. Legal. Perfeito. Legal. Gente, vamos atrair as bênçãos de Deus para nós, vamos ser gratas, né? Vamos agradecer a Deus, vamos conviver com pessoas boas, né? E parar de reclamar, porque daí com certeza a gente vai muito mais longe, né? É verdade. É verdade. Obrigada, viu, Priscila, por mais esse podcast. Eu estou saindo daqui super alimentada e muito feliz e eu espero que você também. E antes da gente encerrar, lembra, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, Priscila Rodovalho Cunha, e também nas redes sociais, e o meu livro está no site, no link da bio, tá bom? Então um beijo, fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.